português. E nós vamos rever alguns assuntos que nós vimos em sala de aula, tá bom? Vamos começar com ordem alfabética. Ordem alfabética é o quê? Vocês estão lembrados? A ordem do alfabeto, tá bom? Então, por exemplo, a tia Andréia colocou umas palavrinhas aqui para você ver. Essas palavrinhas você tem que colocar na ordem do alfabeto. Como você faz? A primeira letra que vem no alfabeto é qual? É a letra A. Então, eu vou escrever aqui Amora. A segunda letra do alfabeto é a letra B. Então, eu vou escrever aqui Bola. Depois da letra B, vem a letra C. Então, eu vou escrever Casa. Depois da letra C, vem a letra D. Então, eu vou escrever Dedo, tá bom? E assim eu coloquei as palavras em ordem alfabética, ok? Nós estudamos também o uso da letra maiúscula. Em que situações nós usamos? Nós usamos em nome de pessoas, Manuela, Valentina, Maria Eduarda. Nós usamos em nomes de lugares, Brasil, Anchieta. Nós usamos no início de frases, a borboleta voou. E nós usamos no início do parágrafo, que é aquele espaçozinho que a gente deixa no caderno que a tia Andréia usou, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a separação silábica, que é a separação de sílabas. Então, cada parte da palavra pronunciada, nós chamamos de sílaba, tá? Aqui a tia Andréia colocou dois exemplos. Por exemplo, eu tenho a palavra gato. Então, eu vou separar gato. Eu fiz a separação silábica. Eu separei as sílabas. Refrigerante. Então, eu tenho a palavra refrigerante e fiz a separação silábica. Eu separei as sílabas dessa palavra. Aqui nós temos o assunto frase. Frase o que é? A tia Andréia colocou aqui, ó. É a organização de uma ou mais palavras com sentido completo. Então, para ser uma frase, ela tem que ter um sentido. Você tem que entender o que é. Então, por exemplo, se eu coloco assim, ó. Ontem eu fui à praia. Então, essa frase tem um sentido. Você entende o que é. Ontem eu fui à praia, tá bom? Então, ela tem uma organização, ela tem uma ideia e ela tem um sentido. Então, agora nós vamos falar sobre a pontuação, os tipos de pontuação que nós estamos estudando. Vamos começar pelo ponto de interrogação. O ponto de interrogação ele vai ser usado no final da frase quando nós quisermos fazer uma pergunta, como por exemplo, qual o seu nome? Eu estou fazendo uma pergunta, eu estou perguntando qual o seu nome. Então, eu vou usar o ponto de interrogação. O ponto de exclamação, ele vai ser usado quando for uma admiração, uma tristeza, uma dor, um terror, um espanto. Nós iremos usar o ponto de exclamação. Então, a tia Andréia colocou essa frase. Você é um espetáculo. Então, eu estou admirada. Você é um espetáculo. Então, eu vou usar o ponto de exclamação. O ponto final, nós vamos usar numa frase de afirmação ou de negação. Por exemplo, aqui a tia Andréia colocou uma frase, eu estou afirmando, hoje é quinta-feira. Então, eu vou usar o ponto final. Aqui, esses três pontinhos são os pontos... São as reticências, tá bom? Então, a reticência a gente vai usar na pausa de um pensamento. Por exemplo, não quero sobremesa. Por quê? Então, eu pausei o meu pensamento, tá? Não quero sobremesa. Por quê? Quando eu pauso esse pensamento, eu pauso essa frase, eu uso o quê? As reticências, que são esses três pontinhos juntinhos, tá bom? Então, hoje nós revisamos o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, o ponto final e as reticências. Até a próxima aula.